esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como eu sempre costumo dizer, o quanto é salutar a gente não perder a missa de domingo. Porque um domingo está conectado com o outro. Já no domingo passado, quem veio à missa, Jesus falava daquela pobre viúva que recorreu com insistência àquele juiz injusto que acabou atendendo o seu pedido e fazendo justiça pela insistência dela. E Jesus ressaltava com esta parábola a importância de rezar sempre. E nesse domingo, no domingo passado, ele ressaltou a importância da gente rezar sempre, da oração, da vida de oração. E neste domingo ele está nos ensinando qual é a oração que agrada o coração de Deus. Qual a oração perfeita que atinge o coração de Deus? A oração, que todos nós sabemos, é essa busca, esse diálogo com Deus. Se colocar em oração significa abrir o coração para entrar nesse diálogo franco e sincero com Deus, que para nós, como diz no livro do Eclesiástico de hoje, essa é a primeira coisa que precisamos ter presente em nossos corações. Para nós, Deus, como nos diz o livro do Eclesiástico, é o justo juiz, que escuta a todos, em especial o pobre. Não que o pobre é melhor, sociologicamente falando, mas a gente até tem o costume de dizer, né? Contrate um bom advogado, que você vai se livrar de quase tudo. Mas para dizer justamente que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o justo juiz porque Ele escuta a todos. Ele não é como aquele juiz iníquo da semana passada.
Ele é o justo juiz. Agora é preciso que a gente entenda o conceito de justiça. A palavra justiça vem de justus em latim. E para exemplificar isso, a gente precisa olhar para os alfaiates de antigamente. Hoje as nossas roupas são pré-fabricadas, feitas em máquina, né? Mas antigamente, você ia no alfaiate, ele media o seu corpo, e quando ele concluía o trabalho e você vestia, ele dizia o quê? Está justo. Hoje para nós justo é apertado, né? Mas justus significa estar na medida certa, alinhou, ficou bonito. Então, justiça é a medida certa. Tanto que é esse um pouco o conceito jurídico de justiça, é devolver ao outro o que lhe é devido. O que é justo? É dar ao outro o que é devido. Se eu cometi um crime, é devido que eu faça o quê? Pague por este crime. Se eu trabalhei o mês todo, é justo, é devido que eu receba a paga, o salário, que antigamente se recebia em sal, começou no Império Romano, mas esse é outro capítulo. Então, qual é a medida desse justo juiz Deus? O que Deus quer nos dar? Qual é a única coisa que Deus sabe fazer? Qual é o único querer de Deus? Nos salvar. Este é o único desejo de Deus. Ele quer nos salvar. A medida do justo juiz, Deus é a salvação. E esta salvação nos foi ofertada gratuitamente por Ele, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E ela continua sendo ofertada no hoje da história pela ação do Espírito Santo através da igreja. Por isso que na lei da igreja nós dizemos que salus animorum, a salvação das almas, é suprema lex ecclesiarum. A salvação das almas é a suprema lei da igreja. De modo que, se alguém está em periculis mortis, mesmo não sendo católico, se ele solicitar ao padre a unção dos enfermos, o padre pode dar, inclusive a comunhão. Vocês sabiam disso? Se o padre estiver no hospital e um evangélico suplicar, o padre pode conferir a ele os sacramentos. O padre só vai pedir que ele manifeste publicamente a fé íntegra naquilo que ele está ministrando para o católico que ele foi visitar. Porque nós sabemos que a verdade subsiste na Igreja Católica. E nós não podemos negar essa salvação. Por isso que, em vista da salvação de uma alma, toda a lei cai. Porque a salvação da alma é o único desejo de Deus. E aqui está o problema da oração do fariseu. Porque quando o fariseu se ajoelha para rezar, ele diz o quê? Eu dou o dízimo, eu frequento a sinagoga, eu leio a palavra, eu é isso, eu aquilo, eu não sou como ele. Ou seja, para o fariseu, quem é o agente da sua salvação? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele se acha. Ele acha que pelas suas atitudes, pelos seus méritos, por ele realizar práticas religiosas direitinho, ele será salvo. E quando ele pensa assim, e quando a gente pensa assim,
nós não precisamos de Deus. Na verdade, Deus não nos salvou então, porque se eu sou capaz de me salvar pelas minhas obras, então não há justificação da parte de Deus. Então a oração que agrada o coração de Deus, que atinge o coração de Deus, é aquela oração em que a gente, em primeiro lugar, se reconhece devedor. Nós temos uma dívida, nós fomos salvos por Ele, Ele nos salvou. Claro que a nossa prática da fé é uma resposta à adesão a esta salvação que Ele nos ofereceu. Então não é agora eu posso viver como eu quero, mas eu creio que Jesus me salvou, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Mas é consequência, a prática da lei é consequência dessa adesão amorosa. Então eu vivo os mandamentos porque eu me sinto amado, querido por Deus. Ele me deu a salvação gratuitamente através de Jesus e continua me salvando através da ação da igreja. Ele é o justo juiz. Então, quando a gente pensa assim, a gente se coloca diante de Deus de uma forma diferente, de uma forma humilde, aonde, claro, antes de começar a missa, nós fizemos o que? Os nossos pedidos, né? Tem as intenções. Claro que quando eu me coloco diante de Deus, eu posso colocar para Ele as minhas intenções. Mas eu não posso fazer da minha oração um monólogo, que é o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a nossa oração não é um diálogo. Muitas vezes a nossa oração é um monólogo. A gente, em vez de nós nos ajoelharmos, em vez de nós nos sentarmos na cadeira, a gente coloca Deus na cadeira, a gente faz Ele se ajoelhar e a gente aponta para Ele e diz o que Ele tem que nos dar. Porque minha vida está assim, e porque eu faço isso, e porque eu faço aquilo, e porque eu sou tão bom, e porque eu só faço bem, e porque eu não sei o que, e porque é isso, e porque agora essa doença, e porque agora isso aconteceu na minha vida. Nós invertemos, nós nos colocamos como medida para Deus, nós queremos dizer o que Deus tem que nos dar, mas a medida de Deus não é a nossa medida, porque a medida de Deus, o que Deus quer é a nossa salvação. Então, se você está muito apegado aos bens materiais, se você está muito apegado ao dinheiro, a gente tem visto isso nos evangelhos do domingo passado. Uma hora o que pode acontecer? Você pode investir errado e perder tudo. Aí você vai se revoltar, quando na verdade você poderia muito bem dar glória a Deus. Quantas pessoas que porque perderam tudo, descobriram o tudo que é Deus. Não valorizavam a igreja, não valorizavam a família, não valorizavam amigos, viviam só para o trabalho, só em multiplicar, vivia só preso aos bens materiais. E quando perderam tudo, tiveram que abaixar um pouquinho o salto, né? Perderam o salto, tiveram que voltar a andar de chinelo havaianas, daí reconheceram. Porque Deus quer a sua salvação. E se for preciso perder tudo, de bens materiais para se salvar, esta é a medida melhor para você. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que se acham cheias de si, com o ego inflado, eu não dependo de ninguém, e eu faço tudo, eu é isso, eu aquilo. De repente uma doença grave, vai lá, tem que ficar no hospital,
e até tem que dar banho na pessoa. Até limpar as partes íntimas tem que limpar. A doença é boa? Perder os bens é bom? Não. Não é. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter problemas. Mas, se esse problema que aconteceu na sua vida ajudou você a redescobrir aquilo que é mais importante, que é a graça de Deus, que é a igreja, que é a tua família, e fez você se reconciliar com seu irmão, glória a Deus. Porque a medida de Deus é diferente da nossa medida. O que é justo para mim não é justo para Deus. Porque nós queremos a satisfação das necessidades humanas, mas Deus quer nos dar o céu, a salvação. E muitas vezes a nossa oração, a gente pensa que a nossa oração não é escutada porque Ele não deu aquilo que a gente queria. Mas será que a gente precisava daquilo para se salvar? Os santos compreenderam isso. Por isso que os santos iam para o Coliseu, dando risada e sorrindo, enquanto os outros que não eram cristãos fugiam apavorados e serviam de teatro, de risos para a plateia romana. Eles pararam de mandar cristão para morrer no Coliseu, porque não tinha graça. Eles não ficavam apavorados, ficavam lá sorrindo, com o semblante sereno, e o leão ia devorá-los. E aí todo mundo começava a se perguntar: mas que esse povo é louco? Não, eles acreditavam, eles tinham fé. Eles tinham essa certeza que Paulo, na segunda leitura, não com orgulho, mas como um homem claro, disse: completei a minha jornada nesta terra. Preguei integralmente a fé, fui perseguido, mas não desisti. E o justo juiz me dará a coroa imperecível. Será que quando nós chegarmos no final de nossas vidas, nós vamos ter essa realidade presente? Que não é orgulhosa. Parece que Paulo foi orgulhoso, mas não. É um homem que reconheceu que tudo o que ele tem é pela graça de Deus, e tudo o que ele deu foi pela graça de Deus, e agora ele completou a sua jornada terrena, e vai poder contemplar a face daquele que ele amou, que ele anunciou, que ele pregou, sem medo de enfrentar as perseguições. Então a nossa medida é a salvação. Então nós podemos, amados irmãos e irmãs, fazer súplicas a Deus, mas temos que ter em nosso coração essa certeza, que aquilo que nós estamos vivendo é o melhor, e que Deus, Ele sabe, como justo juiz, o que é bom para nós, ou o que não é. Como você, o pai, sabe o que é bom para o filho. Você dá chocolate para ele todo dia, toda hora? Não. Antiga é assim, né? Só vai comer o doce depois que comer a comida. Porque o pai não gosta do filho? Não. Porque ele sabe que não é bom. 1 hora de internet só em casa. Quer jogar videogame? 1 horinha. Ah, pai! 1 horinha. Senão vai viciar. Senão vai viciar. O pai é ruim? Não. Assim, nós devemos nos relacionar com Deus. Pedir sim, mas pedir com humildade. Se for de sua vontade, Senhor. O Senhor sabe o que é bom para mim. O Senhor é o justo juiz. Então que esse final de semana a gente reflita como tem sido a nossa vida de oração, que muitas vezes não é um diálogo com Deus, mas é um monólogo. A gente quer mais falar do que escutar, né? Que a gente reflita sobre a nossa vida de oração, que a gente reconheça que aquilo que nós temos
no hoje da nossa história, talvez seja o melhor. Talvez não para nós, talvez não enxergamos hoje, mas poderemos enxergar no futuro, porque Ele só quer nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.